Bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor e eu agradeço por todos os seus benefícios. Bendiz a minha alma ao Senhor e eu não me esqueço de tudo aquilo que Ele tem feito por nós. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem cura as nossas doenças, que resgata a nossa vida da morte, da tristeza, da angústia, que coroa a nossa cabeça com bondade e compaixão, que enche de bens a nossa existência, de modo que a nossa juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Bendiz ao Senhor. Salmo 103, e é com este salmo que a gente começa essa semana. Então, essa semana a gente começa como? Nós começamos nos alegrando no Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Então sim, vamos nos alegrar nele, porque ele é bom em todo tempo. Bom dia, meninas! Bom dia, Sheilinha, Bruna, Sol, Cleide, Pan. Bom dia, boa semana para nós, que o Senhor nos abençoe e que seja essa uma semana de vitória para nós. Amém? Olha esse louvor, gente, maravilhado da Nívia Soares. Eu tô fixada nesse louvor, foi o louvor do meu final de semana. É um louvor tão lindo, tão lindo. Depois eu quero te encorajar a ouvir esse louvor depois. Maravilhoso. Diz que a gente fica extasiado quando a gente pensa no Senhor. E é assim que nós ficamos, né? Extasiados. Ai, a gente fica maravilhado. E aí, como foi o final de semana? Tudo bem? Com vocês? Hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? Oração de consagração. Gente, foi uma coisa tão linda que eu estava... Deixa eu procurar aqui, onde tá? Aqui. Eu estava... Nívia, obrigado pela sua participação nessa manhã, mas teremos que te interromper aqui. Porque eu e a música ao mesmo tempo me dá uma confusão mental e eu não consigo. Bom dia, Lulu, Luanda, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre oração de consagração. Eu estava neste domingo, pensando, meditando, orando, até sobre a minha ideia era nós finalizarmos hoje os tipos de oração, eu passar todos os tipos de oração, os tipos de orações padrão que a gente encontra quando a gente dá um Google, né? Que é aquela oração de agradecimento, oração de confissão, oração de louvor, oração de petição. Então eu ia passar ali uma lista de tipos de oração, até para que a gente tenha consciência, né? De como montar a nossa oração. Então a proposta dessa temporada de oração é não ficarmos presos apenas à oração de petição. Não sei você, mas às vezes eu tenho a impressão, todas as vezes que eu tô ajoelhada, eu estou pedindo alguma coisa, ou então eu estou meio triste por alguma coisa, né? Eu tô ali confessando algum pecado e parece que a minha oração ela meio que se limita a algumas ações. Tem aqueles que só sabem agradecer, tem aqueles que só sabem pedir, né? Tem aqueles que fazem oração de denúncia, né? Só sabem reclamar do outro. E então a gente acaba se limitando na nossa oração por não conseguir entender como eu posso chegar até Deus, por não ter na consciência quais os tipos de oração que existe e como eu posso abordar ao Senhor. Então a minha proposta nessa temporada era essa, ó, gente, dentro da sua oração, você pode incluir essa parte aí a gente vai se mantendo mais íntimo, né? Quando você está num processo de conhecer alguém, você busca saber sobre essa pessoa
Porque você quer agradar, não é assim? Você começa a buscar informações, observar mais a pessoa, você começa a pegar com um amigo, com um familiar, uma informação ou outra, porque você quer surpreender essa pessoa, você quer se relacionar melhor com ela. Com Deus é a mesma coisa. Aquilo que eu não sei, quando eu passo a buscar, né? Como que eu chego diante dele? Quais são as palavras que eu posso falar, né? O que ele gosta de ouvir? É um relacionamento, eu vou descobrindo sobre ele. E o mais lindo é que o nosso Senhor, ele é uma fonte inesgotável. Eu nunca vou saber tudo sobre ele. O ser humano, chega uma hora que você desenha o padrãozinho dele, né? Ah, ele é meio assim, ele gosta disso, ele é meio desse jeito. Você vai meio que modelando a pessoa e você entende mais ou menos como ela gosta. O nosso Deus não existe, eu não posso pegar um checklist e entrar diante dele e falar... É assim, não, eu não consigo entrar com um checklist diante de Deus, mas eu preciso saber como, quais as maneiras que eu posso entrar diante dele. E aí, sabendo, conhecendo, eu me derramo diante dele, e mais maravilhoso é que ele ainda nos ensina a agradá-lo, né? Porque aí vem o Espírito Santo e fala assim, vai por este caminho. Mas aí o Espírito Santo, ele só nos faz lembrar sobre aquilo que nós já aprendemos, né? Se eu falar assim pra Bru, eu vou te lembrar daquele dia que nós estudamos juntos, eu vou te lembrar, Bruna, pode ficar tranquila. Eu tenho que ter parado e ter estudado com ela. Quando eu faço essa promessa, eu vou te lembrar sobre algo, eu tenho que ter a garantia que essa pessoa, ela passou por aquela informação, passou sobre aos olhos dela, ela teve acesso àquela informação. Então ela não teve acesso, eu não posso lembrá-la sobre algo que ela não viu. E a promessa do Espírito Santo para nós é que ele nos faria lembrar de certas coisas em tempos oportunos. Mas para lembrarmos, nós precisamos ter acesso à informação. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa temporada de oração. Estamos tendo acesso a informações de como nos relacionar melhor com o Senhor. Lembrando que não há fórmulas, tá? Não existe uma fórmula, um checklist perfeito. Existe o seu conhecimento e aí você põe o discernimento. Lembra que nós aprendemos na temporada Viver? Conhecimento, entendimento, discernimento e aí vem a sabedoria. Então aqui a gente está adquirindo conhecimento. Aí você vai buscar no Senhor o entendimento e com discernimento você vai colocar essas orações em prática, certo? Entrou aqui mais umas meninas, Ale, bom dia, queridona, Viviane, bom dia, Neuzinha, bom dia. Entrou também, acho que a Maria Conceição, né? Bom dia para vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a oração de consagração. Como eu estava dizendo, eu estava no momento de oração e o Senhor me fez lembrar algumas coisas sobre a minha vida. E Ele me lembrou que eu fui... já falei isso pra vocês, né? Eu fui revelada no ventre da minha mãe. Então, quando minha mãe nem sabia que estava grávida, aí o Senhor disse assim pra ela estava numa reunião de oração, né? De oração da manhã, e o Senhor usava uma pessoa e disse pra ela assim, olha, eu vou te dar um outro filho, este filho tem um propósito. O Senhor começou a liberar uma palavra ali. Ela não queria, na verdade, mais filho, porque já tinha 4, vivia numa condição de muita dificuldade, e ela falou, Deus, como é que pode mandar mais um, Senhor? Como que eu vou fazer? Mas o Senhor disse, eu mando e eu cuido. E ali o Senhor falou, e é consagrado, né? Ele disse, eu consagro desde o seu ventre. E aquilo me veio ontem à minha memória, e o Senhor, quando eu estava orando, né, por esse momento e falando, Senhor, o que mais eu posso repartir, o que mais o Senhor quer que eu divida com as meninas, o Senhor me fez lembrar sobre a oração da consagração, de consagração. Eu falei, Senhor, eu nunca vi essa oração sendo explícita, sendo ensinada, de repente em um curso de intercessão, de oração. A gente sempre, né, olha para as orações sempre da mesma maneira, né? E aí o Senhor me fez entender o quão precioso é a gente fazer essa oração e lembrar dessa oração que fizemos um dia.
E aí ele me fez lembrar que eu fui revelada no ventre, que eu era consagrada a partir daquele momento, o Senhor declarou, né? E é consagrada. E aí, como foi a criação? Como foi a minha criação? Uma criação de uma pessoa que foi consagrada. Muitas vezes eu ficava brava com a minha mãe, porque ela não podia fazer nada, meu Deus do céu. E ela falava assim, você foi consagrada no meu ventre, então eu vou te ensinar a viver com o Senhor. E muitas vezes eu não entendi. E quando eu assumi o controle da minha vida, sabe quando você fica de maior, que você acha que você manda na sua vida, eu esqueci dessa palavra consagração e comecei a viver ao meu bel prazer. E aí o Senhor começou a me fazer lembrar de toda a minha trajetória, né? E ele disse assim, olha, tudo que é consagrado, né? O ato de consagrar é quando nós falamos assim, isso aqui eu dedico ao Senhor, isso aqui é do Senhor, isso aqui é para o Senhor, né? Então tudo aquilo que eu consagro, eu tô dizendo que isso aqui, essa pessoa, essa coisa, esse dia, ele pertence ao Senhor. Então meu domínio sobre isso eu perco. Por quê? Porque eu entreguei a você. Imagina se eu entrego algo para Viviane e falo assim, Viviane, isso aqui é teu a partir de agora. Isso aqui pertence a você. Eu não posso ir lá na casa da Viviane e falar assim, me dê aqui que eu quero interferir nesse presente que eu te dei. Eu te dei um fogão, ô Viviane, então eu vou decidir o que você cozinha nesse fogão, porque foi eu que te dei. Não, uma vez dado, aquilo ali dá a ela o governo de gerenciar, administrar, como ela acha que deve. E quando nós nos consagramos ao Senhor, ou consagramos algo ao Senhor, nós precisamos ter em mente que nós perdemos o governo sobre aquilo. Por isso que nós temos que ter muita consciência sobre aquilo, sobre a nossa oração, sabe? Nós temos que ter muita consciência sobre aquilo que nós oramos. Porque assim, ó, eu não sei se você já fez uma oração tipo assim, Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Senhor, eu consagro o meu dia a Ti. Eu consagro a minha semana a Ti. Eu consagro o meu relacionamento a Ti. Eu consagro, Senhor, o meu trabalho a Ti, a minha vida profissional. Eu consagro as minhas finanças a Ti. Você já viu essa oração? Eu consagro a Ti isso daqui. Então, quando você diz eu consagro, você tornou aquilo santo, sagrado. Você consagrou. Ninguém pediu para você consagrar, né? Você foi lá e voluntariamente consagrou. Existem coisas que o Senhor nos pede. Existem pessoas que o Senhor chama desde o ventre da mãe, né? Existem pessoas que o Senhor convoca e coisas que o Senhor convoca e que você perde o direito de escolha, mais ou menos assim. A gente meio que perde o direito de escolha. É chamado, é consagrado pelo próprio Deus. E existem coisas que nós optamos em consagrar. Existem coisas que na nossa oração nós decidimos consagrar. Então, ontem, enquanto eu orava, o Senhor me disse assim, eu te consagrei, eu te escolhi, e foi eu que escolhi, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Eu falei que você seria a minha e consagrada a mim. Só que também eu quero te lembrar que em alguns momentos de oração você também disse, você reafirmou essa consagração. E como está a sua vida mediante a essa decisão que você tomou? Como está a sua vida mediante a essa escolha que eu fiz? Quando eu digo você é minha, como é que você se relaciona com isso? Quando eu digo para você eu controlo os seus dias, como é que você tem se relacionado com isso? Quando eu digo para você assim, eu quero isso de você, qual é a forma que você tem se relacionado com isso? É desafiador para nós, quando nós consagramos algo ao Senhor, nós temos a tendência de querer interferir naquilo que nós consagramos. Quando eu faço uma oração e digo, Senhor, eu consagro a Ti, significa que eu perco o controle sobre aquilo, porque aquilo passa então a ser do Senhor e tudo aquilo que eu faço em relação àquilo que eu consagrei, eu preciso ter em mente que
aquele algo foi consagrado e ele precisa ser para a honra e glória do Senhor. Eu não posso, aquilo ali passa a ser santo e eu não posso profanar o santo, né? Então é um compromisso meu me relacionar com aquilo que eu consagrei para a honra e glória do Senhor. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas vamos lá, vamos tentar ser um pouco mais específico. Eu acordei hoje e disse, Senhor, eu consagro o meu dia ao Senhor. Foi uma oração de consagração. Eu peguei aquilo que foi dado a mim e digo, Senhor, eu entrego isso, eu consagro, eu torno isso santo. Porque o consagrar é o ato de dedicar ao Senhor. O ato de dedicar ao Senhor, o Senhor não recebe nada que é sujo, o Senhor não recebe nada que é pecaminoso, então eu estou santificando aquilo para entregar ao Senhor. Então, quando eu consagro, eu dedico aquilo ao Senhor. Então, subentende-se que aquilo passa a ser santo, certo? Então, o Dani falou que ele entendeu perfeitamente. Que bom, Dani. Então, quando eu falo, Senhor, eu consagro a Ti o meu dia, eu preciso ser intencional nas minhas ações, lembrando que aquele dia não está mais sobre o meu controle, não faço mais ao meu bel prazer, eu não estou agindo mais de acordo com a minha vontade, mas eu estou dedicando aquele dia ao Senhor. Então, o que eu vou fazer neste dia para eu honrar ao Senhor? O que eu vou fazer nesse dia para torná-lo realmente um dia consagrado a Deus? Eu consagrei a minha vida profissional, Senhor, me honra profissionalmente, porque a minha vida profissional é consagrada a Ti. O que eu tenho feito, né, no meu crescimento profissional que está honrando ao Senhor. Eu recebi aqui na minha casa um tempo atrás um eletricista, né? E eu tava numa situação muito complicada porque eu fiz uma besteira na reforma. Minha casa pegou fogo no quadro de energia elétrica, queimou os fios que eu tinha comprado. Foi uma bagaceira, foi um erro que eu cometi e toda ação existe uma reação, né? E aí eu tive um prejuízo bem grande. E eu falei, Senhor, misericórdia, me ajuda, né? Aquela coisa de você pedir socorro na hora da angústia. E o Senhor enviou um eletricista, servo de Deus. E aí ele me falou o que tinha que ser feito e ficou caro, né? Ficou bem caro. E eu peguei e falei assim, a gente não pode, ó a crente. A gente não pode ir por esse caminho, porque eu tenho ideia pra tudo, né? Pra tudo eu tenho ideia. Eu não sei, mas eu tenho uma sugestão pra dar. E eu dei uma sugestão pra ele. Se a gente não pode ir por esse caminho aqui, né? Porque vai ficar mais barato, né? Eu vou conseguir fazer mais rápido. E aí ele olhou pra mim e disse assim, você pode qualquer coisa, só que eu não farei. E eu não faço, sabe por quê? Porque a minha profissão é consagrada ao Senhor. E um dia eu fiz um voto ao Senhor, que se Ele me abrisse as portas, me desse uma profissão e me honrasse, o meu trabalho seria para louvor do nome dEle. Então eu trabalho certo, eu sigo as normas da ABNT e eu só faço aquilo que realmente eu entendo que honra ao Senhor. E o que você está me pedindo não honra ao Senhor. A minha cara caiu no chão, eu fiquei morrendo de vergonha, porque pra mim era só dar um jeitinho pra ficar mais barato, mas pra ele foi ofensivo, porque o trabalho dele era consagrado ao Senhor. E aquilo que pra mim era bobeira, aquilo que pra mim não era nada, mas é só um jeitinho brasileiro, para ele era profanar o santo. Você entende o quanto isso é sério? Nós vivemos, às vezes, nós oramos. O que eu tô querendo te dizer para você? Não é para você parar de consagrar a sua vida ao Senhor, de forma alguma. Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a partir daquele momento eu já fui separado. Entende? Eu tô tentando trazer para você apenas clareza para você prestar atenção no seu dia. Porque naquele dia eu aprendi com aquele homem que eu fiquei com tanta vergonha. Porque eu nunca, gente, eu vou aqui confessar para vocês publicamente, eu nunca tive uma atitude dessa. Né? Às vezes alguém chega e fala alguma coisa no trabalho, né? Vamos tentar fazer de uma maneira mais simples. Eu nunca olhei e falei, não. Dessa forma eu não vou fazer, porque essa forma está prejudicando, nós temos um procedimento, nós temos um fluxograma e aqui diz que tem que ser assim. E eu vou honrar isso porque assim é a única forma que honra o Senhor. Eu confesso para vocês que eu não tinha feito até então, não fiz isso ainda.
Eu vou fazer em nome de Jesus. Eu não fiz ainda. Mas também, graças a Deus, ninguém me pediu nada assim, né? Tem gente que fugisse muito das regras. Glória a Deus por isso. Mas aquele homem, ele me ensinou e eu fiquei tão constrangida. E ainda, olha como Deus faz. Eu tava num momento de muita fragilidade, eu tava perdida, não sabia o que fazer, a casa pegando fogo assim, né? Só uma parte. Eu tinha apagado, né? Quando ele chegou. E eu sem luz, eu no maior perrengue, sabe? E ele falou assim: o Senhor, ele vai te ajudar. A gente vai conseguir fazer certo. E aí não foi assim, tipo, o que você propôs, desonra o Senhor e vira as costas e vai embora. Ele ficou ali, ele falou: a gente vai encontrar uma solução. E ele foi comigo, ele me ajudou, não sei o quê. Olha, foi uma coisa impressionante, igreja. Que ficou caro, eu não tinha R$1 na minha mão, ficou caro. E de repente a gente conseguiu, ele negociou pra mim, ele me levou no fornecedor certo. O Senhor usou tanto e eu não tive atitude. O Senhor só me deu um momento para eu observar o que é viver de acordo à vontade do Senhor. E ele foi fazendo, e ele foi indo, e ele foi falando, e aí ele negociou e os valores ficaram muito abaixo. E aí ele falou: eu vou parcelar para você e você vai fazer tudo certo. Porque o meu trabalho honra o Senhor, mas ele também beneficia aqueles que estão à minha volta. Foi uma das experiências mais lindas que eu tive de alguém que honra o Senhor. Então, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu levanto a minha mão e falo: Jesus, entra na minha vida, naquele momento eu já estou dando ao Senhor a liberdade dele interferir nos meus dias. Eu já digo para ele que ele tem domínio sobre a minha vida. E quando eu falo: Senhor, eu sou tua, né? O consagrar não é o ato de se dedicar ao Senhor. Consagrar não é o ato de se dedicar a Deus. Quando eu levanto a minha mão, eu estou me consagrando a Deus, e a minha vida, ela precisa começar a andar de acordo a essa consagração. Quando eu estou de joelho, eu reafirmo essa consagração, não é? Você já fez: Senhor, eu sou tua. Senhor, a minha vida é tua, eu consagro os meus filhos a ti, eu consagro o meu casamento. Você não reafirma isso? Não pode ser só de lábios, né? Eu tenho uma passagem que eu não lembro exatamente aonde está, mas diz assim: esse povo, ele me honra com a boca, eles me honram com os lábios, mas o coração deles estão longe de mim. Por quê? Porque na hora de fazer, na hora de consagrar, na hora de realmente colocar em prática o que foi dito na oração, eles não fazem. Por que o Senhor nos dirige a falar sobre oração de consagração? Para que você entenda o que você tem colocado diante do Senhor quando você dobra os seus joelhos. Porque não é sobre o falar, é sobre o praticar, é orar e agir, não é assim, ó, né? Todo mundo fala, não é só orar, oração é orar e ação. Então, quando você ora, você fala para Deus e aí você levanta para praticar o que você disse. E nós precisamos entender o que é o ato de consagrar-se. E Senhor, eu consagro a minha boca a ti, então não dá pra amaldiçoar, não dá pra falar mal dos outros, não dá pra xingar o amiguinho, porque da mesma fonte não sai duas águas, a doce e a salgada. Então, Fê, como que eu faço? Meu Deus do céu, eu não sei mais viver. Eu lembro que quando eu comecei, adolescente, eu queria viver, eu queria fazer do meu jeito. Minha mãe falava assim: você não vai porque você é consagrada. Nossa, mas me dava uma raiva, gente, porque eu não podia fazer nada porque eu era consagrada. Então aquilo era: eu não quero ser consagrada, eu não quero, porque era... E eu não entendia o ato e o valor da consagração, né? E aí eu tava lembrando disso e o Senhor me levou lá pra Neemias. A Bruninha colocou aqui: eu já passei por isso e aprendi muito com isso. É muito relevante quando o Senhor coloca no nosso caminho pessoas que o honram. Porque como a gente aprende, né? Como a gente aprende com pessoas que honram ao Senhor. Que o Senhor coloca em nosso caminho pessoas, homens de Deus, né? Como aquela mulher que olhou e falou assim: verdadeiramente, este é um homem de Deus. Porque de fato, falar é fácil. O cumprir, o viver, o ser um testemunho vivo, que é o nosso maior desafio, que o Senhor nos ajude. Aí o Senhor me levou ontem para Neemias. Lembra de Neemias? Eu vou contar aqui rapidinho, já são 7h24, mas eu vou resumir rapidinho sobre a vida de Neemias, porque eu sei que tem algumas pessoas aqui que não sabem. Neemias, ele morava no palácio do rei, ele era copeiro do rei, tava
tava de boa, a vida profissional dele, check, tava muito bem. E aí um dia ele recebe os irmãos dele. E aí conversa vai, conversa vem. Ele falou, e aí, como é que tá a galera lá de Jerusalém? Como que tá o povo lá? Ele falou, aí um deles fala assim, você não sabe, Neemias, tá feio o negócio. Quem voltou, né, do exílio, tá só o pó da rabiola. O lugar tá destruído, as portas estão queimadas, janelas, os muros caídos. É a pura destruição. Lá estão só os velhos, os doentes, as crianças. Quem, assim, sabe, qualquer um pode entrar lá e tomar a cidade, mas vai tomar o quê, né? Chega uma hora que o diabo olha assim pra gente e fala assim, deixa esse coitado pra lá, eu vou tirar mais o que dele, já tá tudo destruído mesmo, né? E assim estava Jerusalém. Já tá tudo destruído, muro caído, porta queimada, a galera toda destruída, eram os doentes, eram os fracos, eram os... Estão lá, jogados. Neemias pegou aquela notícia e ficou muito mal. Neemias, ele é uma boa personagem bíblica para nós modelarmos para intercessão, né? Porque quando ele olha para a situação, ele esquece dele e começa a chorar. E a Bíblia fala que ele ficou amargurado de espírito. Ele falou, eu tô aqui no palácio, eu tô bem, como que eu posso ficar bem se o meu povo tá lá sofrendo? E ele começou a ficar muito triste, ele entrou diante do Senhor e ele começou a interceder. Olha, lembra que a gente falou da intercessão, que é se colocar no lugar do outro? Foi o que Neemias fez. Ele poderia falar assim, comigo não morreu, isso não é problema meu mais, eu tô aqui de boa. Não, ele olhou e falou assim, são os meus irmãos. Como eu posso ficar bem se eles estão lá em ruínas, em destruição? E ele começou a ficar mal. E ele era tão constante emocionalmente que no dia que ele demonstrou uma instabilidade emocional, o rei percebeu. Ele falou, você nunca entrou triste na minha presença. O que tá acontecendo? E aí o rei quis saber o que estava acontecendo, ele contou. E o Senhor inclinou o coração do rei. O rei falou assim, vai lá, cumpre aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar carta, eu vou te dar tudo para que você consiga fazer aquilo que está no seu coração. E aí foi um grande milagre. Neemias foi lá e observou, uma história fantástica. E quando ele vem e restaura os muros, ele chama o povo e fala assim, vamos lá, gente, vamos fazer a leitura pública da lei. Vamos lembrar, nós já vivemos a restauração, nós já sabemos como, arrumamos as coisas aqui, mas para viver de acordo com aquilo que Deus nos chamou para viver, para sermos consagrados mesmo e viver dedicado a Deus, nós precisamos relembrar a lei. Nós estamos aqui, nós precisamos, nós arregaçamos as mangas para fazer essa grande obra, porque um dia alguém foi se esquecendo da lei. Aí o outro também se esqueceu, o outro se esqueceu, a gente não fazia mais aquilo que o Senhor queria de nós e o inimigo veio e nos destruiu. Por quê? Porque o inimigo só destrói aquele que esqueceu de se dedicar ao Senhor. A porta só é aberta quando eu deixo de obedecer as ordens e os mandamentos. Então vem cá, vamos relembrar o que o Senhor disse a Moisés. E Esdras começa a ler, abre o livro diante do povo e começou a ler. Eles leram, viu, gente? Mas leram. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, se eu tivesse lá, eu já teria esquecido o primeiro mandamento, porque eles ficaram quase que um dia e meio, uma coisa assim, eles leram muito para lembrar. Mas o povo não se esquecia, porque de repente entrou uma tristeza tão grande no povo. Eles começaram a ficar tão tristes. No capítulo 8, versículo 9 de Neemias, diz assim, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, escribas e os levitas que estavam instruindo o povo disseram, alegrem-se, este é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Olha que sério. Enquanto eles ouviam, gente, não era sermão bonitinho, né? Às vezes a gente é convidado para ministrar, a gente tenta preparar um sermão bem bom assim, né? E vamos lá para o povo se emocionar, porque a gente entende que quando você chora, você se arrepende. Vamos lá, vamos tentar montar um sermão para que o povo entenda e se alegre. Não era um sermão, era lei mesmo. Não matarás, não sei o que lá. Não. Eles começaram a ler as leis.
E o povo começou a chorar e se entristecer porque eles se lembraram que eles não estavam praticando nada daquilo. Eles se lembraram que eles eram consagrados ao Senhor e eles não praticavam a lei. E eles começaram a chorar diante de Deus. E aí Esdras e Neemias assim, e os levitas ali instruindo o povo. E aí chegou uma hora que eles falaram assim, não, gente, nada de tristeza. Este é um dia consagrado ao Senhor. Nos alegremos nele. Por que nós nos alegremos no Senhor quando ele nos exorta? Porque este é um grande dia. O dia que o Senhor nos exorta é um grande dia. O dia que ele está nos trazendo de volta para a vereda da justiça. Então quando você ajoelha, a gente está entrando no mês, amanhã, hoje é dia 31, amanhã a gente está entrando na nossa comunidade de fé, no mês a gente está falando sobre a graça, né? E quando você se ajoelha, e eu estava meditando sobre isso, eu falei, Senhor, todas as vezes que nós entramos diante do Senhor, se nós não nos sentirmos mal, tem alguma coisa errada. Né? Quando eu tô ali diante de Deus, se eu não me sentir triste pelos meus pecados, se eu não me sentir triste porque eu errei hoje, significa que eu não fiz a autoanálise como deveria. Porque aquele povo, enquanto eles ouviam a lei, eles se entristeciam. Mas aí, vencendo pela graça, o tema me fugiu mesmo, né? Você percebeu, né? Vencendo pela graça. Eu só consigo vencer quando eu tenho acesso à graça. Se eu tô colocando, se eu ajoelhei e eu não consegui sentir tristeza, significa que eu não tô vencendo pela graça. Por quê? Porque o Senhor, ele vem e me constrange dizendo, filha, você não foi a filha perfeita hoje não, viu? Hoje você arrastou. E eu começo, meu coração ficar contrito, eu começo a chorar e falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí vem o Espírito e fala assim, não fica triste. Não fica triste porque tem a graça. Não fica triste não. Este é um dia consagrado ao Senhor. Você teve entendimento dos seus pecados. Você teve entendimento aonde você estava errando. E você tem uma nova chance. Não fique triste. Se alegre. Se alegre porque este é um dia consagrado ao Senhor. Você tem a chance de se consertar, pedir perdão e continuar vencendo pela graça. Você tem a oportunidade de se ajustar. Quando nós fizemos a temporada do MT, muitas meninas ficaram mal, assim, e elas não queriam nem mais assistir. Nem assistir as lives, gente. Eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, Deus, porque todo mundo começou a ter acesso a coisas que elas não queriam ter acesso, que nós não queremos ter acesso. E o coração começou a ficar triste, elas começaram a ficar tristes. E eu sempre falo isso para as pessoas, quando você passa por um processo de libertação, de cura, você fica triste, o seu corpo manda mensagens de cansaço, de desânimo, você quer fugir. Por quê? Porque você teve acesso do quão miserável você é. Nós tivemos acesso do quão miseráveis nós somos. Foi isso que aconteceu com o povo aqui. Mas aí sabe o que aconteceu? Veio o sacerdote, veio Neemias, veio os levitas orientando o povo e falou, não, gente, não alimente a tristeza, se alegre, porque vocês estão vencendo pela graça. Quando o Senhor nos mostra quem somos, quando o Senhor mostra que nós estamos ferindo a santidade dele. Por quê? Porque eu estou ferindo a santidade do Senhor? Porque eu sou consagrado, porque ele me escolheu. Quando você levanta a sua mão, eu fui consagrada no ventre, eu fui escolhida no ventre, declarado, né? Declarado assim foi no ventre. Mas você também foi, lembra de Jeremias? Você também foi. Quando você aceita Jesus, não foi obra do acaso, não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te chamou. Você é consagrado e a sua vida tem que estar alinhada a essa consagração e essa escolha. Então, quando você estiver orando, você fale assim, Senhor, me faça lembrar de todas as áreas da minha vida que eu consagrei ao Senhor e não estou agindo de acordo. Senhor, me faça lembrar que eu sou consagrada ao Senhor. E aonde eu colocar as minhas mãos, este lugar ele deve ter a expressão da tua graça, da tua glória. Senhor, me faça lembrar que eu vivo para a glória do Senhor e que tudo que eu faço é para ti, porque eu sou consagrada e consagrado é o ato de entregar ao Senhor o meu melhor. Me faça lembrar. E lá em Provérbios, nós até falamos sobre isso na temporada Viver. Lá em Provérbios, eu acho que tá no 8, no 16.
pra gente finalizar com a palavra, porque nós não lemos, né? Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Entregue ao Senhor, dedique ao Senhor tudo o que você fizer. Honre ao Senhor em tudo o que você fizer. Trate como santo todos os seus planos e você será bem-sucedido. Que assim seja a nossa semana. Que sejamos bem-sucedidos, porque vamos honrar ao Senhor. Vamos nos lembrar que nós nascemos e tudo o que fazemos é para a honra e glória dele. Por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe a nossa semana e até amanhã às 7h01. Beijo, Deus abençoe, amo vocês. Opa!